Sou o professor Zedilei Silvério e estamos aqui iniciando a nossa segunda aula conceitual de teoria dos jogos. Então, na aula de hoje, nós vamos relacionar a teoria de jogos com a estratégia competitiva. Então, no primeiro encontro de aula conceitual, nós estudamos características das estruturas de mercado. Então, nós olhamos para o número de vendedores, nós olhamos se o produto era homogêneo ou diferenciado, olhamos se existia barreiras à entrada e saída de novos players, jogadores, de novos empresários no mercado. Vimos elasticidade do preço da demanda, fontes de vantagem competitiva, possibilidade de capturar o excedente do consumidor via discriminação de preços, de primeiro, de segundo e de terceiro graus. E hoje nós temos 5 principais objetivos para esta segunda aula conceitual. O primeiro objetivo é que vocês possam entender que o fundamento da teoria dos jogos é ser a ciência das estratégias. Então, a estratégia, ela define o resultado do jogo. Até mesmo na Copa que foi realizada no Brasil, em que nós perdemos na semifinal para a Alemanha de 7-1, o técnico da Alemanha naquela Copa, ele foi entrevistado e ele disse, numa das entrevistas concedidas, que ele utilizava as estratégias de teoria dos jogos econômicos para definir as suas estratégias durante as partidas, para que a Alemanha pudesse potencializar os seus resultados. Então, o que nós estamos estudando desde o primeiro encontro conceitual, seguimos hoje e até mais 3 aulas seguintes, nós vamos surfar exatamente o conhecimento dessas estratégias, que é a ciência que vai possibilitar você fazer uma gestão mais eficiente, uma gestão mais eficaz, potencializando resultados. O segundo objetivo desta aula é definir estratégias dominantes e estratégias dominadas, definir a estratégia max-min e também a estratégia tit for tat. Quando a gente olha mudanças climáticas, aquecimento global, por exemplo, uma das estratégias que a ONU poderia utilizar dentro de teoria dos jogos era o uso da estratégia tit for tat. Então, quando a gente discutir essa estratégia, eu revelo para vocês o que a ONU poderia fazer usando essa estratégia para minimizar o aquecimento global antropogênico provocado pelo homem e melhorar a qualidade de vida das pessoas. A terceira situação que nós vamos analisar na aula de hoje, o terceiro objetivo, é que vocês possam entender o conceito do equilíbrio de Nash e a fazer a leitura, a interpretação de resultados considerando uma matriz de payoff. Então, as matrizes de payoff são os resultados gerados pelas suas estratégias ou pelas estratégias das empresas, levando em conta a ação e reação dos concorrentes no mercado. O quarto objetivo da nossa aula é analisar jogos não cooperativos e jogos cooperativos, que são as duas abordagens possíveis dentro de teoria dos jogos, e, finalmente, diferenciar os jogos repetitivos dos jogos sequenciais, ok? Bom, vamos então para a reflexão da nossa aula. Frase de Alvin Toffler: ou você tem uma estratégia própria, ou então é parte da estratégia de alguém. Isso aqui também é muito verdadeiro em todos os aspectos, seja no jogo de futebol, no jogo de basquete, voleibol, beisebol, jogo de xadrez, de baralho, jogos em cassinos e no mundo empresarial, no mundo corporativo, no mundo de business. Ou você tem uma estratégia própria, ou então você será parte da estratégia de alguém. Alguém estará te usando para melhorar o resultado, para potencializar o resultado, ok? Então, antes de entrar no jogo, você precisa conhecer as regras do jogo e você precisa ter estratégias, trabalhando com cenários, cenário otimista, cenário realista e um cenário pessimista.
Quando nos referimos, pessoal, a jogos, então você tem jogos de azar e você tem jogos econômicos, jogos empresariais. Então existem vários tipos de jogadores, vários players, ok? Que podem ser as empresas no mundo corporativo, podem ser os exércitos no caso de guerra entre nações, pode ser um país. Então você tem uma guerra comercial e cambial já há alguns anos entre a China e os Estados Unidos, as duas maiores economias do mundo. Você pode ter um jogo entre pessoas, entre indivíduos. Você pode ter um jogo entre times, entre associações, equipes de natação, candidatos, por exemplo, à presidência da República, a governadores de estado, prefeitos municipais. Cada um desses jogadores, eles vão procurar identificar possíveis estratégias para gerar o quê? Um maior benefício, potencializar os ganhos, potencializar os resultados. E o que vai determinar o sucesso ou o fracasso são as estratégias. Então o nome do jogo chama-se estratégia. E teoria dos jogos, caros alunos, é exatamente a ciência das estratégias. Então tudo que a gente vai estudar conceitualmente, aplicando no mundo real, deriva, portanto, de você ter a melhor estratégia para cada uma das situações que vão acontecer. Olhando para a gestão, a empresa ela tem várias áreas. Então você tem a área de recursos humanos, você tem a área de treinamento e desenvolvimento de pessoal, você tem a área financeira, a área de patrimônio, gestão de estoques, de materiais, a área de TI. Teoria de jogos tem estratégias para cada uma dessas áreas. Pesquisa operacional, de igual forma. Olhando a taxonomia dos jogos econômicos, nós temos a primeira característica, que é o número de jogadores e o pagamento total, conforme o número de jogadores. Então, considerando, de modo geral, quando você tem apenas uma pessoa, se você tem uma única pessoa jogando, a estratégia é determinada exclusivamente pelas regras do próprio jogo, ok? Então vamos imaginar que você é um investidor de mercado de derivativos, mini índice, mini dólar, ou contrato cheio de índice dólar na B3 na Bolsa Brasileira. Então você sabe que se você comprar um contrato, um mini contrato, e o ativo desvalorizar, você perde dinheiro. Se você comprar um mini contrato de índice ou dólar e o ativo valorizar, você vai ganhar dinheiro. Então as regras estão postas de valorização e desvalorização. Aí a corretora diz para você o seguinte, olha, para você negociar um mini contrato de índice dólar, eu preciso que você tenha R$25 depositado como garantia. Mas aí você sabe que cada ponto de oscilação é 20 centavos. Logo, se você comprar e o mini índice desvalorizar 150 pontos, significa que você teve um movimento de R$30 contra. E só 25 de garantia, a tua conta quebrou. Olha que coisa triste. Perdeu R$25 mais taxas e mais custos para a B3 e para a própria corretora. Então você, o único jogador, você, o único negociador, neste exemplo hipotético, você estaria praticando um jogo em que as regras estabelecidas determinam a estratégia do jogo, ok? Bom, nós temos ainda a possibilidade de duas empresas disputando a participação de mercado, disputando market share. Você tem aí na final da Libertadores, eu espero que novamente o Flamengo, o mais querido do Brasil, consiga chegar. Se bem que está difícil, né? O jogo de ontem com o Racing foi triste. Quando a bola chega próximo da área do Flamengo, todo torcedor rubro-negro, ele fica temeroso de levar um gol. Então o futebol, pessoal, quando chegarmos na final do Campeonato Brasileiro da Libertadores, nós teremos o jogo com dois players, com dois jogadores, com dois times, cada time representando um player. Bom, nós dizemos que jogos com duas pessoas
são jogos de zero soma. Uma das partes perde exatamente o que a outra ganha, ok? E nós temos ainda na taxonomia, considerando o número de jogadores e pagamento total, uma situação em que você tem mais de duas empresas, você tem mais de duas equipes, você tem mais de dois jogadores. E aqui, o que um perde não necessariamente será o ganho de outro. Aqui o negócio é mais embaixo, você tem muitas outras variáveis a serem consideradas, o grau de complexidade aqui é muito grande. No entanto, o resultado pode ser influenciado pela formação de coalizões, jogos cooperativos, ou por retaliações, jogos não cooperativos, ok? Então, olhando a taxonomia dos jogos econômicos, a primeira característica é isso aí. Então, você tem jogo de um único player, as regras do jogo determinam a estratégia, você tem jogos com dois players e você tem possibilidades de jogos com mais de dois players, ok? Bom, seguindo com a taxonomia dos jogos econômicos, nós temos os jogos simultâneos. Então, dentre os jogos simultâneos, nós vamos, por exemplo, inserir a estratégia Maximin, ok? Para os jogos simultâneos, os players são aqueles nos quais os jogadores fazem os movimentos simultaneamente. Isto é, os agentes tomam suas decisões estratégicas ao mesmo tempo. Então vamos imaginar que nós temos 3 empresas fabricantes de smartphone no mundo que estão estudando o lançamento de um novo produto. E elas vão lançar antes do final de 2020. Então já está definido que até 31 de dezembro de 2020, hipoteticamente falando, essas 3 empresas fabricantes de smartphone, elas vão fazer o lançamento de um novo produto. Então elas tomam a decisão de lançar o produto mundialmente ou localmente, simultaneamente. Bom, se você tem a mesma demanda sendo disputada, aqui a qualidade do produto, a diferenciação do produto, a campanha de marketing, as estratégias adotadas na concepção, na produção e na comercialização dos aparelhos de smartphone vão determinar a captura de market share, a participação de mercado, tá certo? Então, quando os jogadores vão tomar as decisões simultaneamente, nós temos os jogos simultâneos. Uma outra possibilidade são os jogos sequenciais, ok? Bom, jogos sequenciais são aqueles em que os jogadores vão se mover um após o outro em resposta às ações e às reações do oponente. Então, dentro de estrutura de concorrência imperfeita, nós temos vários modelos. Você tem um modelo de Carnot, você tem um modelo de fusões horizontais, fusões verticais, você tem um modelo de Stackelberg. O modelo de Stackelberg, ele é baseado exatamente num jogo sequencial. Então, uma empresa é a líder, ela toma a decisão primeiro e depois a concorrência vem na sequência. E aí você tem ação e reação. No governo da presidente Dilma, em algum momento, ela acabou influenciando o Banco do Brasil e a Caixa Econômica para reduzir a taxa de juros do cheque especial, da conta garantida, do CDC e de outras modalidades de crédito, ok? Então, a Caixa e o Banco do Brasil, influenciados pelo governo federal, acabaram desenvolvendo a estratégia do modelo de Stackelberg. Eles tiveram a vantagem de serem os primeiros. 15 dias depois, Itaú, Bradesco, Santander, os bancos privados vieram a reboque. Por quê? Verificaram que o Banco do Brasil e a Caixa Econômica acabaram em 2 semanas abocanhando uma carteira de crédito gigantesca. E naquele momento o grande temor era a inadimplência. 1 ano depois verificou-se que a inadimplência ela não aumentou. Ela se manteve estabilizada. E o que aumentou foi a lucratividade do Banco do Brasil e da Caixa Econômica por ter utilizado a estratégia de Stackelberg num jogo sequencial, ok? Então, o jogo sequencial é isso. Você tem ação, uma empresa líder e depois a concorrência vindo na sequência também tomando as suas decisões
Aí a empresa que começou, ela também vai fazer um estudo, analisar o andamento das suas decisões e rotas serão corrigidas. E aí você tem ação e reação. Possibilidade de um jogo cooperativo ou de um jogo com retaliação, tá certo? Bom, então jogo simultâneo, jogo sequencial e agora jogos repetitivos, ok? Então são jogos nos quais as ações são tomadas e os decorrentes payoffs, que são os resultados, são recebidos várias vezes, de modo consecutivo. Em um jogo repetido, cada jogador tem a oportunidade de estabelecer uma reputação de cooperar e assim encorajar o outro jogador a fazer o mesmo. A estratégia Tit for Tat, ela tem uma aderência com o jogo repetitivo e quando a gente falar dessa estratégia, eu menciono novamente as mudanças climáticas, a possibilidade de usar, a ONU usar essa estratégia de teoria dos jogos para melhorar a qualidade ambiental, a qualidade de vida do planeta. Pessoal, dentre as nuances, a taxonomia de jogos, nós temos a assimetria de informação. Então, seja no mundo corporativo, seja no mundo financeiro, seja no mundo de derivativos, que é a possibilidade de especulação com produtos, por exemplo, opções de ações, criptomoedas, Bitcoin, opções binárias, mini índice, mini dólar, contrato cheio de índice, contrato cheio de dólar. Então, o mercado de derivativos é um mercado totalmente especulativo. E aqui, a detenção da informação acaba potencializando os resultados ou gerando prejuízos exponenciais. E a informação, via de regra, ela é assimétrica. O que seria uma informação assimétrica? Então, é um fenômeno econômico em que, numa negociação, por exemplo, uma das partes acaba tendo uma quantidade maior e uma qualidade melhor das informações do que as outras partes. Aí você gera um desequilíbrio na negociação. Então, isso é o conceito de informação assimétrica, tá certo? Diante da assimetria de informação, nós teremos a seleção adversa e o risco moral, que é usado muito pelos bancos na concessão de crédito. Então, por exemplo, a taxa de juros poderia ser menor se não houvesse uma inadimplência muito grande, se não houvesse pessoas tentando burlar as regras do sistema financeiro nacional, se não existissem pessoas dando calote nos bancos, nas cooperativas de crédito, naqueles que fazem, em termos de intermediação financeira, a concessão de empréstimos e financiamentos. Mas, diante disso, a seleção adversa, ou seja, a análise de crédito acaba sendo muito mais rigorosa e, diante do risco moral, as instituições cobram taxas de juros mais altas. Esse é o discurso da FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos. Mas a gente observa, em termos de evidência empírica, que os bancos, ano após ano, têm lucros exponenciais, lucros extraordinários. E quando você pega a taxa de inadimplência de pessoa jurídica, é em torno de 2%. E se mantém, na média, ao longo dos anos. E a inadimplência de pessoa física, em torno de 4%. Também se mantém mais ou menos dentro deste nível. Mas, teoricamente falando, a seleção adversa e o risco moral, eles acabam contribuindo para a elevação no custo do dinheiro no Brasil. Ok? E deriva da assimetria de informação que está no cerne das decisões corporativas, das decisões financeiras, e as estratégias de teoria dos jogos acabam, de forma racional, levando o agente financeiro a se portar dessa forma. Ok? Bom, ainda seguindo aqui na taxonomia dos jogos econômicos, nós temos duas possibilidades, quando você pega, por exemplo, as empresas aéreas, quando você pega os bancos, quando você pega a telefonia fixa, telefonia móvel, quando você pega as grandes redes de varejo,
Elas podem cooperar ou elas podem não cooperar. Podem cooperar ou podem retaliar. A teoria microeconômica vai dizer o seguinte, que quanto mais concentrada for a estrutura de mercado, né, então, principalmente os oligopólios, a estratégia racional é a abordagem cooperativa. Cooperar gera muito mais benefícios para as empresas do que competir. Por isso que o bilhete de passagem aérea, a diferença é muito pequena de uma empresa aérea para outra. As taxas praticadas pelos bancos também é muito próxima, porque é uma estrutura de oligopólio, ok? E quando você tem um forte poder de mercado, os empresários entenderam que cooperar é melhor. Vou dar um exemplo do começo do ano, que foi mais ou menos par e passo com o início da pandemia do novo coronavírus. No segmento de petróleo, dentro da OPEP, nós tivemos algumas situações divergentes entre a Arábia Saudita e a Rússia, dois players mundiais fabricantes de petróleo. Bom, a Rússia começou a aumentar a produção e o preço do barril do petróleo caindo. Aí a Arábia Saudita também entrou nessa vibe, não, vou retalhar fazendo o mesmo. E foi aumentando a oferta de petróleo, o preço caindo e prejudicando o setor. Bom, a OPEP é o primeiro cartel reconhecido mundialmente, legalizado mundialmente. Então, durante alguns meses, Rússia e Arábia Saudita foram nessa guerra não cooperativa e ambos prejudicando toda a cadeia do petróleo. Chegou um dado momento que eles perceberam que eles estavam dando tiro no próprio pé, que eles estão numa estrutura de oligopólio que compensa cooperar e não retalhar. E aí eles começaram a tomar decisões conjuntas e foram reduzindo a produção para regular o preço, tanto que nas últimas semanas as ações da Petrobras na Bolsa dispararam, porque o preço do barril do petróleo disparou e isso deve seguir agora, entrando para o mês de dezembro, começando o mês de janeiro de 2021. Então, pessoal, a teoria de jogos, considerando as estruturas de mercado, vai dizer, quanto mais concentrado o mercado, melhor cooperar. Durante meses, até anos, Estados Unidos e China, numa queda de braço, numa guerra comercial, que é prejudicial para ambos, as duas maiores economias, os dois maiores compradores, os dois maiores vendedores. Eles têm que entender, nos manuais básicos de microeconomia, nos manuais básicos de teoria dos jogos, que a estratégia, considerando os benefícios múltiplos, potencializar resultados, é que eles cooperem e não fiquem guerreando e fazendo retaliações, barreiras tarifárias e barreiras não tarifárias, ok? Então, a abordagem dos jogos ela é importante, pois cooperar, via de regra, é melhor do que retalhar se você atua numa estrutura de concorrência imperfeita, ok? Bom, de tudo que nós falamos, as características, é o conceito de taxonomia dos jogos, vamos agora para as decisões estratégicas. Então, alguns conceitos fundamentais. Bom, o primeiro deles é o conceito de estratégia ótima. Estratégia ótima é aquela que vai maximizar o resultado, o payoff do jogo, ou o payoff ou o resultado esperado do jogador, ok? Bom, você tem ainda a estratégia dominante. A estratégia dominante é a estratégia que é ótima, não importando o que o oponente faça. Então, o equilíbrio de Nash ele vai se enquadrar aqui no conceito de estratégia dominante. E nós temos ainda o equilíbrio de estratégias dominantes, resultado de um jogo em que cada empresa faz o melhor que pode, independente das escolhas feitas pelas concorrentes. Quando, no dilema dos prisioneiros, o prisioneiro A e o prisioneiro B decidem trair, decidem confessar o crime, eles estão fazendo o melhor que podem, considerando a reação do oponente. Então, eles caíram aqui, no equilíbrio de estratégias dominantes,
Então, este jogo tem um equilíbrio de Nash, tá certo? Que é o próximo conceito ali na sequência. Equilíbrio de Nash é o conjunto de estratégias ou ações em que cada empresa ou jogador faz o melhor que pode, em função do que os concorrentes estão fazendo. Beleza? Bom, as estratégias podem ser dominadas ou as estratégias podem ser dominantes. A estratégia estritamente dominada é quando há uma outra estratégia que gera sempre um melhor resultado, independente da estratégia escolhida pelo outro jogador. Bom, se independente do que eu faço, sempre alguém terá um resultado melhor, eu estou numa estratégia dominada, estritamente dominada. Ela pode também ser fracamente dominada, quando há uma ou outra estratégia que gera sempre um resultado melhor ou igual, independente da estratégia escolhida pelo outro oponente, pelo outro jogador. E nós temos as estratégias dominantes, né? O que mais vamos encontrar no mundo real são as estratégias dominantes. Então, o conceito dela é uma estratégia ótima para um jogador, independentemente do que seu oponente possa fazer, ok? Aqui há um exemplo, a empresa alfa e a empresa beta, neste lado direito aqui do slide. Então, a gente vai analisar a empresa alfa e beta tomando as suas decisões, ok? Em fazer ou não fazer propaganda, tá certo? Então, vamos supor que essas duas empresas vendem produtos concorrentes e devem decidir se irão ou não realizar campanha de propaganda de seus produtos. Então, baseado nas informações financeiras, foi gerado, seja usando Excel, usando MATLAB ou qualquer outro programa computacional, com os dados financeiros, você consegue gerar a matriz de payoff, a matriz de resultados. Então, vamos olhar as possibilidades de resultado para este jogo. Então, na primeira linha, primeira coluna, a empresa alfa e beta vão fazer propaganda. Nesse cenário, o lucro da empresa alfa seria de 20 milhões e da empresa beta, 10 milhões. Na primeira linha, segunda coluna, a empresa alfa faz propaganda e a empresa beta não faz propaganda. Neste cenário, a empresa alfa teria um lucro de 30 milhões e a empresa beta não teria lucro nenhum. Na segunda linha, primeira coluna, a empresa alfa não faz propaganda e a empresa beta faz propaganda. Bom, aqui nós temos a situação de 12 milhões de lucro para a alfa e 16 milhões de lucro para beta. E finalmente, na segunda linha, na segunda coluna, a empresa alfa não faz propaganda e a empresa beta também não faz propaganda. Neste cenário, o lucro de alfa seria 20 milhões e de beta 4 milhões. Então, quais são as constatações que nós temos deste jogo? Primeiro, para a empresa alfa, fazer propaganda é a melhor opção, independentemente da escolha de beta, ok? Para a empresa beta, fazer propaganda é a melhor opção, independentemente da escolha de alfa. E aqui a gente vai cair no dilema dos prisioneiros, nós teremos um equilíbrio de Nash. A estratégia dominante para alfa e beta é fazer propaganda, assim como no dilema dos prisioneiros, a estratégia dominante para o prisioneiro A e para o prisioneiro B era trair, era confessar, ok? Não há razão para se preocupar com outro jogador. Temos um equilíbrio em estratégias dominantes, temos um equilíbrio de Nash. Bom, agora a gente vai transformar este exemplo de jogo numa estratégia que não é dominante. Então, um jogo sem estratégia dominante. Aqui a decisão ótima de um jogador que não possui uma estratégia dominante depende das ações do outro jogador. Então, modificando aquela matriz para a empresa alfa e beta, nós temos a mudança aqui, pessoal, na segunda linha, segunda coluna. Então, não fazer propaganda para alfa e não fazer propaganda para beta geraria um lucro de 40 milhões para alfa e 4 milhões para beta. Então, é a modificação que foi feita no resultado, né? Na matriz de payoff. E diante dessa mudança, o que a gente constata para um jogo sem estratégia dominante? Primeiro, a empresa alfa, ela não tem uma estratégia dominante, sua decisão depende das ações de beta. Para a beta, a decisão ótima é fazer propaganda. O que a alfa deveria fazer?
Então, você teria que pensar na decisão a partir da ótica da empresa beta, ok? Bom, ainda dentre as possibilidades, os conceitos, as características das estratégias dominantes, nós temos essas duas constatações óbvias, né? Eu estou fazendo o melhor que posso, independentemente do que você esteja fazendo. Ou você está fazendo o melhor que pode, independentemente do que eu esteja fazendo. Então, é a situação que nós encontramos de equilíbrio de Nash para o dilema dos prisioneiros e que você vai replicar para várias outras situações no mundo real. Bom, nós temos ainda a estratégia Maximin, ok? Nessa estratégia, as empresas vão procurar maximizar um determinado nível mínimo de ganho, ok? Então, você pode olhar na otimização gerencial, usando a estratégia Maximin, você fixar isso, né, maximizar a obtenção de um determinado nível mínimo de ganho. E, finalmente, nós temos ainda a estratégia Tit for Tat. Então, nessa estratégia, você tem a repetição em que o jogador responde de forma igual às jogadas do oponente, cooperando com os oponentes que cooperam e retalhando os que não o fazem. Então, por exemplo, a ONU poderia usar essa estratégia, como eu já falei, para melhorar a gestão das mudanças climáticas, né? Diminuir o efeito estufa antropogênico, o aquecimento global. Ela poderia fazer um jogo em que os países vão optar por cooperar, reduzindo os níveis das emissões de CO2. Então, a primeira rodada, foi acordado isso. Para o ano seguinte, se você verificar que um ou outro país ele não cumpriu com o acordado, ou seja, ele traiu, você vai punir este player, você vai punir este país, essa nação, ok? Então, quando você tem o jogo jogado mais de uma rodada de forma repetida, você pode, ao longo do tempo, verificar quais países realmente estão mantendo o acordado e solidificando a sua reputação, ou cada país está violando o acordo e automaticamente estando na condição de receber punições, de receber retaliações, ok? Então, está aí a última estratégia da nossa segunda aula conceitual, em que estudamos a teoria dos jogos e as estratégias competitivas, ok? Então, um forte abraço a todos, bons estudos e até a nossa terceira aula conceitual.